Você já se deu conta do grande investimento que Deus fez em você? Não fez ainda. Você ainda não fez assim um apanhado de... Parou para pensar e refletir, meu Deus, que isso? Jesus foi à cruz por mim. Jesus derramou sangue por mim. Jesus, ele se crucificou por mim para me resgatar da maldição. Quantos creem? Digam amém? Extraordinário, né? Então, muito bem. O investimento do Senhor Deus no ser humano é impressionante, né? Tudo que Jesus Cristo fez foi em favor do ser humano. Jesus não veio morrer pelo planeta, pelo ouro, pela prata, pelas riquezas terrenas. Ele veio pelo ser humano. Mas ele veio para que a obra seja completa. Jesus veio para tirar o ser humano do pecado original e dos seus próprios pecados. Mas ele veio para tirar o homem do fundo de poço. Ele veio para tirar da maldição. Ele veio para levantar a vida humana. É isso? Cremos nisso de todo o coração? Então, por um minuto, feche seus olhos ainda, põe as mãos no seu coração, por um instante. Senhor nosso Deus, Pai, que o Teu Espírito Santo ajude cada um. Sabemos que a ansiedade atrapalha e atrapalha muito. Alguém com o coração ansioso, Senhor, os pensamentos voam naquilo que causa preocupação, que está prendendo, meu Pai, os próprios sentidos. Então nós pedimos que o Senhor ajude a cada um. Ajuda, Senhor. Sabemos que os sentimentos muitas vezes atrapalham tanto, causam tanta turbulência, que pouco, Senhor, se aproveita de uma riqueza tão gloriosa, tão tremenda, que é a presença do Senhor. Debaixo da tua unção, Senhor, do teu poder, a paz, saúde, alegria, curas, libertação, libertações. Que seja assim, Senhor. Quanta gente chega, Pai, com o seu interior tão tumultuado. Senhor, quantos chegam em agonia, quantos chegam com o coração, Senhor Deus, tomado pelas inquietações, sentidos, meu Pai, tão perturbados, sendo gente perfeita, normal, abençoada, em todos os sentidos da tua obra, da tua criação, mas se deixam encher pelas coisas, os problemas da vida. Quando o Senhor diz: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, eu não vou lá dou como o mundo a dá. Senhor, que o Senhor encontre o nosso interior preparado, Senhor, com tranquilidade para receber tudo que o Senhor tem a nos dizer. E agradecemos, nosso Deus, pela imensidão do teu zelo, do teu amor, dos teus cuidados. Senhor, que o Senhor seja honrado e glorificado. Que a vida de cada um dos que se chamam pelo teu nome, teus filhos, teu povo, Pai, possa refletir a tua presença, na tua paz, Senhor, na segurança que o Senhor oferece, na certeza dos teus cuidados no amanhã e em cada dia. Senhor nosso Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito mais uma vez, muito obrigada. Amém. Graças a Deus. Vou fazer uma pergunta para todos aqui. Muita gente diz assim: para Deus o que importa é só o coração. Quer dizer, mais nada importa. Não importa os nossos pensamentos, nosso corpo, nossa forma, nosso jeito, nada importa para Deus, só o coração. Claro que não é assim. Mas uma pergunta eu vou fazer. As nossas vestes físicas são importantes para Deus, irmãos? Alguém acha que sim? Alguém acha que não? Adão e Eva foram criados por Deus para serem completos, e eles eram completos. Espiritualmente completos, fisicamente completos, eram seres humanos físicos. Tanto que Deus realizou o casamento dos dois, os abençoou e disse, não é? Que eles deveriam crescer, multiplicar, se multiplicar, encher a terra, ou seja, vocês vão ter filhos,
né, dentro da natureza, da comunhão conjugal. Mas o Senhor Deus deu a ordem que eles não comessem o fruto proibido, que não tinha nada a ver com a vida conjugal, obviamente. Era um fruto de uma árvore, da árvore da ciência do bem e do mal, bem no meio do jardim, não é? O limite deles estava ali. Mas eles não deram ouvidos a Deus e acabaram comendo o fruto. Duas coisas aconteceram de imediato, não é? Nós já sabemos. A primeira coisa que aconteceu foi que eles sentiram medo. Passaram por cima da ordem de Deus. O Espírito de Deus saiu deles. Mas teve uma segunda coisa. Vamos lá em Gênesis 3. A gente adiantar, né? Vamos aqui no versículo de número 5, porque aqui é a fala de Satanás, da serpente, o diabo dentro da serpente falando com Eva. No versículo 5 diz, né? Vamos pegar o 4, fica mais explicadinho. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Dá uma paradinha aqui. Sei que a maioria aqui dos senhores, todos conhecem muito bem, estudamos constantemente, né? Parte por parte, é importantíssimo isso aqui, porque a base do entendimento do porquê o ser humano se separou tanto de Deus, ficou tão afastado de Deus, e Deus enviou Jesus para reconciliar o ser humano com Ele, né? Jesus explica que Satanás ele é o pai da mentira, ele é mentiroso e pai da mentira. É lamentável que pessoas muitas vezes sigam conceitos de pessoas, ideologias de pessoas, conceitos da sociedade e deixem de ouvir a palavra de Deus, o próprio Criador. Muitas vezes as coisas em que as pessoas acreditam vai contra Deus. Aqui está um fato, a realidade. Os primeiros seres humanos, né, e o diabo ali tentando dominá-los e conseguiu. Então Satanás vai com uma mentira violenta, vai dizer, só faltou dizer, ele mentiu para vocês. Ele disse que no dia em que vocês comerem, vocês morrem, vocês não vão morrer coisa nenhuma. Vocês vão ficar como ele. E ele não quer que vocês sejam como ele. Ao contrário, você vê lá em Gênesis 1:26 que Deus idealizou criar o ser humano e disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Caramba, qual é o pai que não gosta que o filho, se o pai tem um caráter bom, ilibado, o pai quer um filho de caráter, quer um filho bom, quer um filho idôneo, trabalhador, isso é lógico. Deus criou o ser humano para ser semelhante a ele, na paz, no poder, na pureza, na santidade, poder. Então o diabo queria separar o Adão de Deus, Adão e Eva, e vai com a mentira. No Evangelho de João, Jesus diz claramente que Satanás é mentiroso e pai da mentira. O Apocalipse diz que o diabo, né, chamando de serpente, de dragão, serpente, diz que é o enganador que engana o mundo inteiro. Então o cristão precisa abrir os olhos espirituais, ficar atento para não se deixar tomar pelo engano e seguir o curso da multidão dentro de coisas que vão contra a palavra de Deus. Continuando então, aí Eva fica namorando aquele fruto que Deus proibiu, né? E vem o versículo 7 e diz, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam o quê? Nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia.
E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Dá uma paradinha. Então aqui começa a desgraça da humanidade na história de Adão, não é? Pela sua desobediência. Até então, Deus sempre vinha falar com eles e ele não tinha medo. Havia uma paz incrível entre Adão e Eva, e Deus entre Deus e Adão e Eva. Havia comunhão. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava nele. Havia obediência, havia comunhão. Uma das coisas mais necessárias a um ser humano ao aceitar Jesus, irmãos, a necessidade é de entender as bases, essas bases, e criar o temor a Deus, coisa que é muito criticada por muitos evangélicos. Eu nem falo do povo do mundo, que o povo do mundo, então, só a misericórdia de Deus. Mas vamos a uma realidade. Quando o cristão começa a levar a palavra de Deus a termo, a obedecer, vai incomodar o inferno, vai deixar o diabo em desespero. E Satanás não fica quieto. Em contrapartida, ele tenta atacar para ver se ele consegue estressar o cristão, e ele larga Jesus e volta, né, para as suas garras para viver como vivia antes. Então, duas coisas aconteceram. Deus chamou Adão: Adão, onde estás? Onde você está? Duas coisas ele diz. Primeira foi: tive medo e me escondi. Porque estava nu. Estava nu. Por que até então ele não percebeu que estava nu? Porque ele tinha vestes espirituais. Mas ele percebe que ele está nu mesmo. Então agora o seu corpo físico está exposto. Versículo 7. Tem que dar uma boa parada aqui nesse versículo. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais, né? Cozeram no sentido de costurar. Mas como eles iam costurar no jardim do Éden? Certamente pegaram as folhas da figueira, de uma figueira, com algumas gavinhas. Todo mundo sabe o que é gavinha, né? Aquele fiozinho verde que algumas plantinhas têm. E foram lá, né, ligando folhinha por folhinha. Eu até trouxe aqui no altar hoje umas folhas de figueira. Só tem algumas espécies de figueira, mas a estrutura das folhas é quase a mesma, tá? Muda um pouquinho a textura, mais encorpada, mais fina, um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas em regra é isso aqui, ó. Em regra é isso aqui. Folha de uma planta, não é? Uma frutífera que dá o figo, que é uma delícia. Mas é uma plantinha, uma folha molenguinha que qualquer movimento do corpo, olha aqui, ó, pronto. Ia rasgar. Isso aqui. Até a desobediência, eles não tinham percebido nudez nenhuma. Por quê? Porque ainda não havia entrado o pecado. A recompensa do pecado. O pecado, ele gera culpa. Ele gera um sentimento, ele gera sentimento ruim. Por mais que a pessoa diga: eu faço, aconteça e sou feliz. Conversa fiada. Lá no fundo do coração tem o senso do certo e do errado. Me responda, tem ou não tem? Claro que tem. Claro que tem. É impossível não haver. Foi Deus quem criou o ser humano. A natureza, a origem é de Deus. E enquanto o ser humano não abre o coração e não atenta para ter a ligação perfeita com o seu Criador, ele vai ficar em falta com Deus. E vai se tornar, e vai ficar bem vulnerável, com certeza absoluta, a qualquer demônio. Maus pensamentos, angústia, falsa alegria, as euforias. E a canalização disso é o que a gente sabe. Uns vão para a bebida até se afogar lá para esquecer do seu vazio. Outros querem farras e festas o tempo todo para se distraírem, como se aquilo pudesse preencher.
mas o vazio. Eles eram seres completos. Nós não vamos hoje falar das vestes espirituais, porque agora Adão se tornou um homem tão somente natural. Eu avançaria, sem passar pela parte que nós vamos passar agora, mas nós temos muita gente nova aqui na igreja, e por isso é necessário. De vez em quando a gente volta lá numa parte que também é básica, mas que precisa ser, tá, aberta para quem está chegando. Pancada de chuva, mas nenhum dilúvio não, fiquem tranquilos. Observa comigo o versículo 7, que é uma base forte. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam o quê? Nus. Agora eles perceberam que estão nus. Nunca mais o ser humano poderia viver na terra sem cobrir o seu corpo. Por quê? Porque os olhos naturais agora são os que vão trabalhar. Os espirituais estão fechados. Quando os olhos espirituais são abertos, a pessoa vai continuar. Agora então é que vai dar valor realmente ao cuidado do corpo. Porém, ao aceitar Jesus, irmãos, todo sentimento de culpa, de condenação, ele acaba. Por quê? Porque Jesus entra no coração para dar paz, promover paz. Porque pelo seu sangue, os pecados são totalmente o quê? Apagados. Mas é claro, vai precisar de roupa, né, irmãos? A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Então eles se esconderam porque eles viram que estavam nus. Eles estavam nus. O que acontece agora? Bom, agora acontece que o homem natural, a mulher no natural, não compreendendo as coisas do Espírito de Deus, não discerne como usar o corpo e as vestes no corpo. Quanta gente usa vestes para provocar pela sensualidade um despertamento de pecado no próximo. Vai dizer para mim que você nunca esteve em algum lugar, talvez no seu local de trabalho, uma vizinhança, você, menino, homem de Deus, homem casado, em que alguém, uma mulher, com uma roupa ultra sensual, ficou se jogando e provocando, sim ou não? Não? Ninguém diz um sim para isso? Pelo amor de Deus, vocês estão em Marte? Em Júpiter? Em Plutão? Isso tem sido um problema seríssimo, pessoal. O coração do natural e o coração do natural com a aparência espiritual. Tem gente que se converte e muda o rosto, né, irmãos? Como Jesus criticou o jejum dos fariseus, para dizer, quando vocês jejuarem, falando com os discípulos, não vos mostreis contristados, angustiados. Por quê? Porque, né, a aparência do religioso quando jejua, ó, sou muito santo, olha aqui. Somos seres humanos, irmãos, que temos o temor a Deus. Então observamos e aprendemos na palavra a importância e como deve ser o uso do corpo. Uma pessoa que usa o corpo para provocar e despertar o pecado no outro, a coisa é grave. Muito grave. Então vamos dar uma passada onde não iríamos, mas é necessário, por termos muita gente nova aqui. Eu vou voltar aqui ainda, tá? Mas vamos lá em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Versículo de número 14 até o 16.
Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 14. Quem vai comigo? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós, eu penso como Cristo pensa. Pastor, como é que eu posso saber como Cristo pensa? Os pensamentos de Cristo estão na palavra. Aquilo que ele pensa, aquilo que ele quer, o que é a sua vontade para a nossa vida, a direção que ele dá, a forma, tudo está na palavra. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Adão não sentia medo antes da desobediência a Deus. Antes de passar por cima da ordem, do mandamento de Deus, ele não sentia medo. E também nem se preocupou com vestes. Por quê? Porque ele estava vestido espiritualmente. O natural não existia no Adão. Ele era um ser humano, aqui na terra. Deus mandou que ele lavrasse a terra, que ele cuidasse da plantação, que ele cuidasse dos animais. Deus ensinou tudo para ele. Mas ele era um homem espiritual, era completo. A pureza no coração dele era total. Os pensamentos dele eram todos perfeitos e puros. Tem gente que se converte, pessoal, e não faz a faxina no lixo que acumulou durante anos vivendo só no natural. Por exemplo, a gente vê hoje pessoas dizendo assim, não, falei com o meu pastor, falei que eu ia desfilar praticamente sem roupa, mas ele disse que isso é a nudez artística. Sou artista. Eu quero ver alguém dizer isso lá no céu para Jesus. Senhor, eu vivi disso, mas é artístico. Deus diz, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Ninguém se preocupa em saber o que o Espírito Santo pensa. O que ele fala a respeito do corpo. O que ele fala a respeito das vestes. Uma coisa nós temos que observar e observar muito bem. É que Deus zela pela qualidade de vida do seu povo. E vamos além. Por quê? Porque o Adão, antes da desobediência, ele não se preocupou com veste, ele estava super vestido. Era perfeito e completo. Depois do pecado é que ele sentiu medo e percebeu que estava nu. Aí então a gente volta lá no versículo 7. Vamos lá? Gênesis 3, 7. Fica fácil, né? Logo no início. Então, novamente. Versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Vai a última parte comigo, vai. E cozeram o quê? Pronto. Então eu mostrei para vocês, isso aqui é uma folha de figueira, eu mostrei, né? Tá aqui. Qualquer agachadinha deles, qualquer movimento do corpo, né? Eles foram emendando folhinha em folhinha, folhinha em folhinha. Deus olhou. Imagina o seu Deus pensando, né? Agora fizeram essa porcaria, né? Porque Deus não fez essa planta frutífera aqui para fazer vestimenta. Deus não fez para isso. O que Deus fez? Bom, todos nós sabemos, irmãos, povo de Deus, que o Senhor Deus disse para eles que no dia em que eles comessem do fruto, certamente o quê? Morreriam. Ou seja, mortos para Deus, mortos espiritualmente. Então as vestes espirituais desapareceram e eles agora estão com o corpo exposto. Eles agora enxergam tudo fisicamente. Estão presos, totalmente presos ao mundo físico.
eles vão ser postos, eles vão ser expulsos do paraíso. Mas eu chamo a sua atenção para você ver como Deus, o Senhor Deus, dá dignidade ao ser humano. Observa comigo no versículo 21. Vai comigo. 3:21. Vai em voz alta. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os misericórdia. A desobediência foi uma afronta violenta. Quando nós lemos as cartas de Paulo, as epístolas de Paulo, se entende com toda clareza que a desobediência de Adão foi assim uma afronta, cara a cara com Deus. Deus falava com ele, tratando como filho, deu tudo para ele. Estabeleceu um limite para dizer: você foi criado por mim, eu sou Deus, sou o Senhor. Então, não coma essa fruta, só isso. No dia em que comer, você morre. A palavra saiu da boca de Deus. Ele vai e passa por cima. A desgraça estava feita. Ele agora é um ser humano 100% natural. Percebe que está nu, tem um medo, um pavor, se esconde e aparece com as folhinhas de figueira, que não vão durar meia hora se eles derem um movimento, nem 20 minutos. O Senhor Deus, no mínimo, matou 2 animais. Primeiro, sangue derramado sobre a terra por causa da desobediência. Deus mata 2 animais para tirar as peles dos animais. Você vê que está no plural a palavra túnicas, uma túnica para cada um, uma para Adão, uma para Eva. E você vê que o próprio Deus, ele prepara essas túnicas. E quando eu penso nisso, gente, eu fico imaginando o Senhor Deus em pessoa, matando aqueles animais para vestir aqueles 2 cabeçudos, estupidamente cabeçudos, limpando aquela gordura, colocando aquelas peles para secar. Sim, porque envolvia sangue. Agora tudo é natural. E Deus então prepara uma veste de cada pele e o próprio Deus veste neles. Ele agora vai ter que aprender as coisas da vida natural. Mas Deus os expulsa do paraíso com uma veste que vai durar e vestir-os bem. É impressionante quando a gente vê pessoas que não se importam em nada com aquilo que vestem, com a sua apresentação diante do mundo espiritual, mas diante do mundo das pessoas. É impressionante como pessoas se convertem e não atentam para o zelo de Deus em querer o ser humano vivendo com dignidade até nas suas vestes. Tem gente que não se importa com isso. A exposição do corpo, irmãos, é coisa gravíssima contra o Espírito de Deus. Como assim, pastor? O Espírito Santo diz: não sabeis vós que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quem já leu isso? Se o Espírito Santo mora dentro do corpo, como podemos vestir qualquer coisa? Mas a coisa vai bem, ainda vai além. O casamento. Vai lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 4. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Versículo 4. Quem lê comigo? A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no... E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no... Pronto.
Certa vez uma mulher me procurou e disse: pastora, meu marido adora que eu vista a moda, e principalmente quando a moda expõe muito. Sabe o que ele diz? Coisa bonita para se mostrar. Quer dizer que se ela, sendo mulher dele, expõe os seios, expõe bastante, ele fica feliz, para todo mundo ver o que pertence a ele. Se ela expõe a escultura do corpo e a pele, todo mundo tem que ver, porque isso satisfaz o ego dele. Ninguém pensa no Espírito de Deus. Deus não expulsou Adão e Eva com as folhinhas de figueira. Deus podia ter dito: vocês já pecaram mesmo, não me obedeceram, não me respeitaram, então vocês se virem, andem nus ou se vistam como vocês quiserem se vestir. Quer botar folhinha de parreira, bota. Quer botar de figueira, bota. Quer botar folha de bananeira, bota. Deus vestiu de pele, peles, está no plural. Você deve ter observado bastante, nós já lemos umas 3 vezes. Gênesis 3:7, 21, as vestes. E o Senhor Deus os vestiu de peles de animais, de peles. Você já teve um momento de observar e tocar peles de alguns animais? Quem já teve? Acho que todo mundo, né? Dependendo do animal, a pele pode durar uma vida inteira. Uma vida de uma pessoa. Ou seja, Deus não os queria, porque eles estavam se sentindo envergonhados. O Adão disse: eu tive medo e me escondi, porque eu vi que estava nu. Não foi isso? Você vê que mesmo Adão no pecado, para ser expulso do paraíso da presença de Deus, Deus os veste com dignidade. E tem gente que não se importa com a qualidade de vida. Tem gente que come qualquer porcaria, come tudo que anda por aí, veste qualquer coisa, não se importa se aquilo aborrece, ofende a Deus, se toca, se incomoda a Deus ou não. Muita gente que aceita Jesus não atenta para os cuidados de Deus com o nosso ser. Todo mundo só pensa, Deus só pensa na parte espiritual, Ele só se preocupa com a vida espiritual. Deus não se preocupa com mais nada, não. Por que Jesus multiplicou pães e peixes para uma multidão faminta? Para que eles não continuassem com fome. Por que Deus foi se preocupar de matar animais para vestir Adão e Eva de vestes de peles de animais que são ultra duráveis? E cá entre nós, coisa bonita. A Bíblia não diz se Deus fez pele de leopardo, pele de onça, pele de zebra, fosse lá do... Só diz que fez de peles de animais, fez vestimentas para os dois. Tapando a nudez, dando dignidade e qualidade. Tem gente que pensa que qualidade é moda. Muita gente se atrapalha. Que tem de gente que é de Jesus e vive se endividando, porque a moda é passageira. E tem gente que não para refletir e pensar: isso agrada a Deus? Isso vai contra Deus? Isso fere o coração de Deus? Isso fere o Espírito Santo? O ser humano natural, ele tem dentro de si, não é que o ser humano é só reprodução. É uma máquina reprodutora. Vem de pai e mãe, ponto. Mas ele esquece das origens, que quem fez o homem, quem fez a mulher, foi o Criador. E Deus se preocupou com o corpo. Qualidade de vida, irmãos. Às vezes a pessoa se atrapalha com essa história de grife famosa, gasta uma dinheirama e se veste de porcaria, só porque está na moda. Não se importa se está expondo o corpo, se está atraindo pessoas para o pecado. Qualidade de vida é o que nós temos que atentar.
Lucas capítulo 15. Iniciando no versículo 11, nós temos a parábola do filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e moveu-se de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Dá uma paradinha aqui. Vocês estão vendo que era uma família que tinha respeito e temor a Deus. Porque o primeiro sentimento que esse menino, esse pródigo teve, quando ele teve o arrependimento, ele pensou: eu vou voltar para o meu pai, mas eu vou dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Ou seja, primeiro contra o céu. Eu pequei contra Deus e contra ti. Todo pecado do ser humano é contra Deus. Todo pecado. Quando fala uma besteira, quem deu o dom da fala? Deus. Quando expõe o corpo e desperta pecado, quem foi que formou o corpo do ser humano? Deus. Então, primeiro ele se conscientizou: Pai, pequei contra o céu. Uma família que tinha temor a Deus. E perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Muito bem. Agora, versículo de número 22. Vai comigo? Vai comigo. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o quê? E vestir-lhe, ponde-lhe o anel no dedo, na mão, e sandálias nos pés. Qual foi a primeira parte do 22? Qual foi a ordem que o pai deu para os empregados? Depressa. Depressa. Atenção, irmãos, depressa. Às vezes não se atenta bem para aquilo que muita gente chama de detalhes. A Bíblia não tem detalhes. Tudo na Bíblia, uma vírgula é importante. Tudo. Aqui, este evangelho nos diz que esse menino, ele veio, esse pródigo, veio de terras longínquas. Bom, não havia aviação, não havia bicicleta, também não daria, ele foi para outros países, ele queria conhecer o mundo inteiro. Não havia carro motorizado. O que havia naquele tempo de transporte seria a navegação, o cavalo, o jumento. Ele vem de longe depois de ter perdido tudo, gastado tudo, ele gastou tudo. Ele cuidou de porcos. Ele não tem dinheiro para se hospedar. Ele não teve dinheiro para pagar um local para tomar um banho. Ele está fedorento, literalmente fedido.
ele está sujo, muito sujo, possivelmente rasgado e maltrapilho, porque ele foi para muito longe, acabou com tudo, termina apacentando porcos. O apacentar porcos, o judeu, pela lei de Moisés, ele não comia carne de porco, não come. Para ele era um animal nojento. Então seria o emprego mais desprezível para alguém nesse tempo. Então ele volta muito sujo, fedorento, possivelmente descalço, porque acabou com tudo. E a primeira coisa que o pai faz é mandar que os servos da casa, os empregados, cuidem dele. E a primeira preocupação desse pai foi: põe uma roupa decente do meu filho, mas uma roupa de qualidade. Vestir a melhor roupa. Não estamos falando de luxo, não estamos falando de moda, não estamos falando de grife famosa, estamos falando, irmãos, de dignidade. Muita gente boa hoje só se preocupa em seguir a moda, em agradar os olhos de terceiros, sem perguntar a Deus. Na verdade, irmãos, não precisa perguntar. O cristão que tem, o homem de Deus, a mulher de Deus, que tem uma comunhão com o Espírito Santo, quando alguma coisa no corpo não está bem, principalmente se vai atrair pecado, o Espírito Santo toca. Toca ou não toca? Toca. Quando o cristão que tem temor a Deus, ele joga a conversa fora e fala alguma besteira, ele logo sente um incômodo no seu espírito. Sente ou não sente? Sente. Porque o Espírito de Deus está dentro dele. Ninguém precisa dizer para uma moça: olha, você está exposta demais. Ninguém precisa dizer para uma mulher casada: seu corpo é do teu marido. Você está expondo os seios aí para todo mundo. Qualidade, irmãos. A qualidade da vida do cristão, ela tem que andar junto com a dignidade. E foi o que o pai do filho pródigo fez. Mandou tirar aquela roupa fedorenta, suja, rasgada, arrebentada. Ele se apaixonou, havia se apaixonado pelo mundo, não tem dúvida nenhuma. O pai vivo, ele diz: pai, me dá a parte da herança que me cabe. Fosse hoje, a linguagem dele seria o vocábulo: quero curtir a vida, quero aproveitar a vida. Eu estou aqui nessa fazenda, nesse mundinho de interior, eu quero ir para o mundão, eu quero ir para a balada, eu quero ir para tudo, eu quero... Tem gente que só pensa no momento, só pensa em se agradar a si mesmo e agradar os outros. Mas a pessoa que aceita Jesus, irmãos, ela tem que despertar a consciência de honrar a Deus como Pai. A primeira coisa que o Pai disse para os empregados foi: vestir a melhor roupa. Põe um anel no dedo. Já expliquei várias vezes que naquele tempo, hoje se fala em anel de grau, ou anel, vamos dizer assim, como adereço. Mas naquele tempo havia o anel de família. As famílias que eram unidas, das mais ricas às mais simples, tinham um brasão, uma espécie de uma logo num anel que identificava a família toda. Quem usasse aquele anel fazia parte daquela família. E isso era símbolo de honra, de dignidade. Ou seja, não é um largado, não, ele tem família. Então, a primeira coisa, a primeira providência do pai foi mandar vestir o rapaz. Mas não mandou vestir qualquer porcaria. Disse: vestir a melhor roupa. Ou seja, aquilo que vai mostrar que é um verdadeiro filho de Deus. Eu repito, eu não estou falando de moda, eu não estou falando de brilho, eu estou falando de dignidade de filhos de Deus. Hoje muitas moças não se preocupam se a roupa que estão comprando, que está na moda, vai despertar o pecado dos outros. Não estão preocupadas se vão atrair demônios, se vão entristecer a Deus. Eva não se preocupou quando Deus disse: não coma do fruto. Ela não se preocupou em parar e pensar: eu vou passar por cima da palavra do meu Criador?
Uma serpente fala com ela e ela atende a serpente. O diabo hoje não vai usar uma serpente, não, irmãos. Ele vai usar literalmente as mídias. Há uns anos atrás tinha uma palavra que muita gente hoje, não a garotada dos nossos dias aí, garotada do... Mas vocês devem lembrar, antigamente, até um tempo atrás, quando alguém se diferenciava um pouquinho com dignidade, com sobriedade, chamavam de tradicional e diriam, ah, é cafona. Quem lembra disso? Lembra dessa palavra? E hoje o que acontece, muita gente, irmãos, abrangendo algumas gerações dos nossos dias, tá? Tanto crianças, adolescentes, jovens, homens de idade, mulheres, é a moda. As pessoas se deixam fazer a cabeça, literalmente, porque se sentem excluídas se não estiverem de acordo com a turma. Se não forem iguais ou não estiverem iguais a todo mundo. Uma das coisas que Deus falou com Israel quando os tirou do Egito e instituiu as leis, vocês devem saber, eu tenho um culto na internet com esse título, não seguirás a multidão. Deus sempre disse, não segue a multidão. Ué, pastor, eu não posso seguir a multidão? Ué, irmãos, Jesus disse que a porta é estreita e o caminho é apertado. E são muitos que encontram? São poucos. Jesus também disse que muitos são chamados. É pouca coisa ter o nome registrado no céu? É pouca coisa ter recebido o banho do sangue de Cristo que lavou os pecados? É pouca coisa ser conhecido dos anjos de Deus? Se o cristão não pensa nisso, então está tudo perdido. Em primeiro lugar, o cristão tem que atentar para ver. Está de acordo com Deus? Está dando espaço para o diabo? Uma das coisas que o diabo gosta demais é a nudez. Depois que Jesus libertou o endemoniado de Gadara, que tinha uma legião de demônios, o evangelista Marcos, ele deixou literalmente patente que aquele homem foi encontrado pela multidão assentado, não tinha sossego, vestido em perfeito juízo. Se o evangelista diz que ele estava sentado e vestido em perfeito juízo, porque antes ele não suportava roupa no corpo. Tem pessoas em sanatórios que não deixam a roupa no corpo de jeito nenhum. Pode vestir 50 vezes que elas vão arrancar a roupa 50 vezes. A antiga colônia Juliano Moreira, fiz visitas lá, algumas pessoas, e tristemente vi esse quadro, e uma enfermeira da época responsável disse, pastora, eu vou passar em determinada ala com a senhora não olha para a direita, porque ali estão aqueles que não adianta tentar falar com eles. Estão fora da realidade 100% há anos, e nem roupa aguenta no corpo. Para mim, pastor, por que não foi lá libertar todo mundo? Não é por força nem por violência, irmãos. Muitas dessas pessoas, quando estavam lúcidas, tiveram oportunidade de ouvir a Deus e não ouviram. Eva teve oportunidade, Deus falou com ela. Adão teve oportunidade, Deus falou face a face com ele. Mas ele escolheu fazer a vontade dele. Eles escolheram fazer a vontade deles. Tem gente que só se veste do jeito que quer, que lhe agrada. E não ora a Deus para ver se aquilo agrada a Deus. Como tem gente que eu já falei aqui bastante esses dias, mostrando, né, o que a Bíblia fala sobre a vontade de Deus, tem gente que come de tudo. Tem gente apaixonada, tão desesperada por doce, que tem uma gula desesperadora, que não importa se vai, né, expandir o corpo à vontade, contanto que faça tudo que tem vontade. O problema do homem sem Deus é exatamente esse. Fazer tudo o que gosta, que quer e que tem vontade. No mundo, reunindo esses fatores de prazeres, faça tudo que você gosta, que você quer, que você tem vontade, que você deseja. Tudo isso, no final, para o mundo, para os cegos espiritualmente, chama-se felicidade. Eu quero ser feliz, fazer tudo o que eu quero. Aí vem Jesus e diz assim, você quer me seguir? Negue-se a si mesmo.
Quem conhece isso na Bíblia? Aí vem o apóstolo Tiago e diz: vocês querem ser amigos do mundo? Então vocês acabam se constituindo em inimigos de Deus. Satanás, ele prende demais as pessoas exatamente pelas suas fraquezas. Sou apaixonado por isso. Eu amo andar na moda. Eu adoro esse tipo de veste. Há muitos anos atrás, chegou um homem à nossa igreja, muito desesperado, pouquinho tempo de casado, não vigiou, né? Casou com uma moça extremamente mundana. Ele estava, segundo ele, desviado. Depois voltou para Jesus e a moça não queria nada com Jesus. Aí ele vem: pastora, a senhora pode fazer uma oração pelo meu casamento? Não estou sabendo história nenhuma. Eu falei: a coisa não é assim. Queria uma bênção, ele queria um pacote de bênçãos para o casamento dele. Queria que a mulher se convertesse, queria que ela se santificasse, queria que ela se voltasse mais para dentro do lar. Eu falei: tudo isso tinha que ter visto lá atrás. Eu disse claramente para eles: meu jovem, eu não faço milagres. A transformação de uma pessoa não é um bum, uma lâmpada de Aladim. Não é um estalar de dedos. Isso é um trabalho que, se a pessoa abrir o coração, o Espírito Santo vai mostrando na palavra, como Jesus fez com os discípulos e disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Eu falei: não é assim. A senhora pode me ajudar em oração? Eu falei: posso fazer uma oração agora para o Espírito de Deus, né? Começar a te orientar, a lhe abrir o entendimento. E ele tira uma foto da moça. E eu falei: segure e apresenta a Deus. Falei: Senhor, faz uma visita a essa moça. E ele manifesta o demônio. Uau! Caramba! E o demônio dá umas gargalhadas e disse: do jeito que ela é, não preciso dizer do que chamou o próprio rapaz. E a primeira coisa que Satanás atacou foi aquelas roupinhas que ela gosta. Você expulsa o demônio e você pensa: como é que um rapaz que diz que é de Jesus está manifestado? Casa com uma moça extremamente mundana, que anda seminua, e vai pelas igrejas e acha que alguém vai fazer uma oração e que ela vai sofrer uma metamorfose, vai virar uma borboleta. Falei: meu jovem, a coisa não funciona desse jeito. O demônio disse para mim: aquelas roupinhas que ela gosta, do jeito que ela se veste. Não era o demônio que vestia a moça, era a moça que se vestia de jeito, do modo que agradava ao diabo. Porque o corpo é dela, o gosto é dela. Então, irmãos, o cristão, ele precisa ver a importância do espírito, da alma e do corpo para Deus. Todo cristão, ele tem de zelar pela qualidade de vida, mas é o que toca no seu corpo. Pedro estava preso. Por quê? Bandido? Não, por pregar o evangelho. Herodes ouviu falar que multidões estavam recebendo Jesus através das pregações de Pedro. E quem aceitava Jesus entendia quem Jesus era. Jesus é o Rei dos Reis. Jesus é o Todo-Poderoso. Jesus ressuscita mortos. Só Jesus leva o ser humano ao céu. Só Jesus abre portas que ninguém pôde abrir. Quando Herodes escutou isso, se sentiu extremamente melindrado e vulnerável, em risco ficou preocupado de perder o prestígio junto às multidões. Mandou prender o Pedro. Já havia mandado prender o Tiago, aquele Tiago que andou ao lado de Jesus, irmão de João, e mandou matar o menino, o jovem Tiago. Pedro estava arrebanhando multidões para Jesus. Prende esse tal de Pedro e bota lá num calabouço subterrâneo, que é sujeito na prisão máxima, de segurança máxima.
A prisão de segurança máxima implicava em tirar as vestes, prender também num pelourinho, ou se fosse dormir, teria que dormir preso a soldados, para não correr o risco de fugir. Então tinha cadeias prendendo pelos pulsos, pelos tornozelos, à direita e à esquerda, ou seja, não tem como fugir. Pedro foi preso e ficou guardado por 16 soldados da guarda pretoriana, 16. Várias portas, até chegar lá no fundo. Pedro então está como um bandido que precisa estar num lugar de segurança máximo. Então, obviamente, pelas leis, pelas regras da época, completamente despido, para não correr o risco de fugir. Se conseguisse, era um foragido, estava nu. A igreja ora, a igreja, irmãos, a importância da igreja orar. Quem aqui ora de madrugada? Ufa! De vez em quando, né? Uma vez. A gente fala sobre isso daqui a pouco. Os guerreiros da madrugada. Muito bem. Pedro está preso, segurança máxima, está despido. A igreja está orando. Tá bom, Deus vai atender a igreja, a oração. E manda um anjo lá dentro onde está o Pedro, com um soldado preso a ele, à direita, soldado à esquerda, soldados na primeira porta, soldados na porta anterior, soldados lá na primeira porta, 16 soldados de 2 em 2. Na verdade, 4 quaternos, 4 e 2 presos junto do Pedro e 2 na porta. Atos 12, dá uma olhadinha comigo. Atos 12. Vamos pegar o versículo 5 logo para a gente adiantar e ser bem objetivo, depois de tudo que já ouvimos. Atos capítulo 12, versículo 5. Vamos juntos? Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou dizendo: o que o anjo disse para Pedro? Levanta-te depressa. E caíram das mãos as cadeias. Versículo 8. E disse-lhe o anjo, o que ele disse? E ele o fez assim. Disse-lhe mais. Dá uma paradinha. Olha, observa comigo o que o anjo está fazendo com Pedro e está dizendo para Pedro. Eu não disse que o Pedro estava sem roupas? Porque era a regra da época. Todo preso que literalmente, tá, ameaçava as autoridades por algo. O Pedro, como disse, o Herodes se sentiu ferido porque Pedro está ganhando multidões essas multidões estão chamando Jesus de o rei deles. O rei sou eu. Vou perder meu prestígio? Então prende esse sujeito aí. Bota ele lá na pior condição. Então Pedro não tem roupa, está sem roupa, tiraram as roupas dele, está lá do lado. A primeira coisa que aconteceu, o anjo entrou naquela cadeia, naquela cela obscura, subterrânea, úmida. Você está pensando que tinha parede arrumadinha, que tinha uma caiação, que tinha uma pinturinha, que tinha um pisos? E não tinha nada disso não, pessoal. Era uma masmorra, lugar úmido, cheio de fungos, cheio de bichos, cheio de insetos, cheio de mofo, um lugar podre, onde muitos dos presos morriam tuberculosos e tomados por outras doenças. A primeira coisa que aconteceu quando o anjo entrou foi que as cadeias já se quebraram. Ou seja, nenhuma prisão suporta a presença de um anjo de Deus. Foi um anjo que entrou. As cadeias caíram.
Os 2 soldados, como que estão anestesiados, não estão entendendo nada, eles não estão vendo nada. Só que o Pedro está sem roupa. As sandálias do Pedro estão do lado. O soldado despiu ele por ordem. Herodes mandou fazer o máximo do preso de segurança máxima. Pedro está despido, ele não tem roupas. A roupa está lá. Está descalço. Está num flagelo tenebroso. Cadeias se quebram. Liberdade. Segunda coisa que o anjo disse: cinge-te, ou seja, se vista. Cingir é vestir. Se vista. Ou seja, você não vai sair daqui como um foragido, preso, nu. Pode se vestir. Pedro se veste, calça e sandálias, mas o anjo não deixa por menos. Pedro tem uma capa. A sociedade da época usava capa. Só para te dar uma ideia, por exemplo, nos países frios, depois de todas as vestes, normalmente pessoas usam um casacão sobretudo, né? Mas usa por conta do frio. Nesse tempo, não. A capa, ela era literalmente o complemento da veste que apresentava a honra segundo as classes. Falamos sobre o cego Bartimeu, que usava uma capa que identificava o cego, um pobre infeliz. Mas tem a capa que tem uma relevância, alguém da sociedade, alguém que tem um certo nível. E o Pedro tinha a dignidade de um pregador. E a capa fazia parte do vestuário para dar dignidade. O anjo não deixou o Pedro sair sem a capa. Você já pode se vestir direitinho, que você vai sair daqui com dignidade e com honra. Põe a tua capa. Se veste, põe as sandálias e joga a capa. E lá vai ele, como um cidadão honrado, acompanhado pelo anjo de Deus. Quem manda Pedro se vestir é um anjo do céu. Tem gente que pensa que Deus não se importa com isso. Se a moça andar nua, anda... Não, Deus não olha para nada disso. Se o corpo da mulher que pertence ao marido está sendo exposto por um monte de homens. A internet está aí para isso. E aí nós, marreta em cima. Está aqui. Está tudo na palavra de Deus. Deus se importa sim com as vestes dos seus filhos. Principalmente para apresentar dignidade e honra. Diga graças a Deus. Curva a sua fronte. Pai, muito obrigada. Completamente o oposto do mundo. No mundo ou é a nudez ou falso brilho. Para o teu povo é a dignidade, Senhor. O cuidado com o corpo, a boa alimentação, a boa saúde, mas uma apresentação digna de filhos de Deus. Nossa Deus, muito obrigada. Que diferença, Senhor. Quando não se conhecia Jesus, tudo era diferente, porque tudo era normal. Isso é normal, o modo é normal, aquilo é normal. Vem o Senhor, tira Israel do Egito e diz ao povo de Israel: vocês não seguirão a multidão. Como o Senhor disse, não seguirás a multidão. Nossa Deus, muito obrigada, Pai. Senhor, que honra e dignidade o Senhor dá ao ser humano. O filho pródigo que saiu, Senhor, na loucura das paixões pelas coisas mundanas, ele volta numa miséria total. Maltrapilho, fedorento, sujo. E o Senhor logo manda que cuidem deles. Aquele pai representa o Senhor e os cuidados do Senhor. E o pai disse, a primeira coisa que o pai disse, depois do abraço e do beijo, foi vestir-lhe a melhor roupa. Senhor nosso Deus, nós agradecemos em nome de Jesus o teu zelo, o teu amor. E temos a certeza que o Senhor tem o prazer de levantar o caído, de abrir as portas para que cada um que se aproxima do Senhor tenha grande alegria e dignidade. Nossa Deus, muito obrigada. Pai, agradecemos pelo teu carinho, pela imensidão do teu amor, pelo teu zelo nas mínimas coisas da nossa vida.
Senhor, quanto mais o corpo que é o templo do teu Santo Espírito. Senhor Jesus, muito obrigada. Agradecemos de todo o coração em teu santo nome. Amém e graças a Deus. Amém? Obrigada, Jesus.